Olá, amigos. Quero neste momento desejar a paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração, à sua vida, à sua alma. Que Deus possa te abençoar. E eu quero neste momento gravar esse vídeo falando um pouco do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero falar um pouco, tentar nos aproximarmos ao mais do entendimento sobre o valor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual o valor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Aqui devemos comparar até que ponto nós amamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelho que, segundo Paulo escreveu no capítulo 1 de Romanos, no verso 16, ele dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero, neste momento, nesta gravação, falar um pouco do que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, aqui, Lucas, no livro de Atos, descreve uma situação em que Paulo mostrava qual era o valor que ele entendia ter o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, abençoar a vida de cada um que puder assistir esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que eu quero ler está no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que foi escrito por Lucas, e ele descreve aqui um episódio na vida de Paulo. E eu quero ler em Atos capítulo 20, versículos 17 a 24. Diz assim: de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que encontrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Esse texto, como eu já disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17 a 25, ele mostra uma atitude de Paulo que nos faz entender qual era o valor que Paulo entendia ter o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Até que ponto ele amava o Evangelho da salvação, que ele mesmo fora atingido de uma maneira milagrosa pelo poder dessa palavra, pelo poder do Evangelho. Esse episódio aconteceu na última viagem missionária que Paulo fez. O livro de Atos relata 3 grandes viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. E esta é a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. E é ele visitando, andando de cidade em cidade, lugarejo em lugarejo, vila em vila, rua por rua, e diz ele que pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, até de casa em casa. Paulo era um missionário. E porque Paulo fora atingido de uma maneira milagrosa com o Evangelho, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não queria perder tempo. A partir daquele momento que ele foi salvo e encontrou Jesus,
ouviu a palavra do próprio Jesus, ele aceitou a palavra do Evangelho e ele entendeu que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme ele disse escrevendo aos Romanos. E ele relatava isto, estava em Éfeso, chegou em Mileto, e lá na cidade de Mileto mandou chamar os presbíteros da cidade de Éfeso. Eles foram, encontraram com o apóstolo Paulo, e Paulo começou a descrever para eles aquilo que eles mesmos sabiam da vida de Paulo, que ele foi um missionário totalmente dedicado à pregação do Evangelho. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é o versículo 22, 23 e 24. Quando ele diz assim, verso 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Verso 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora o verso 24, olha o que Paulo diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Primeiro ele diz, eu me sinto constrangido em meu espírito a ir para Jerusalém. E eu nem sei o que me espera lá. As coisas em Jerusalém não estavam muito bem para Paulo, não. Não estavam muito boas para Paulo, não. Eles estavam querendo pegar Paulo, estavam planejando pegar Paulo tão logo chegasse a Jerusalém. E ele imaginava e pensava que poderia acontecer. Mas ele não sabia o que ele esperava lá. Ele imaginava. Mas ele disse no verso 23... que o Espírito Santo, de cidade em cidade, a cada cidade que Paulo passava, o Espírito Santo comunicava a Paulo, Paulo, você vai para Jerusalém, e as coisas lá em Jerusalém não vão ser boas para você. O Espírito Santo dizia ali, de cidade em cidade, me assegura que me esperam, o quê? Cadeias e tribulações. O próprio Espírito Santo falando com Paulo. Você vai para Jerusalém e lá, o que você vai ter lá, o que você vai encontrar lá, você vai pregar o Evangelho, vai voltar pregando o Evangelho, a minha palavra, a palavra de Deus, mas o que está te esperando lá é cadeia e tribulação. Você vai ser preso e você vai ser atribulado, vai passar por tribulações. E Paulo diz agora no verso 24, aqui a gente vê o grande valor que Paulo entendia ter o Evangelho de Cristo. Porque ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que Paulo estava dizendo com isso? Depois que eu recebi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, depois que eu passei a ser salvo pelo poder do Evangelho, depois que essa palavra entrou no meu coração, na minha vida, eu não entendo que exista alguma coisa mais precioso do que o Evangelho de Jesus. Nem a minha vida é preciosa diante da grande preciosidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia claramente, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A partir do momento que Paulo recebeu o Evangelho e adquiriu a salvação, a certeza de que ele estava salvo e que ao sair deste mundo ele iria para os céus, ele entendeu, esta coisa é preciosa demais. Nem a minha vida vale, nem a minha vida tem a preciosidade que tem o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E eu creio, eu recebi, eu estou salvo. Agora eu sei que ao morrer eu vou para os céus. Portanto, não estou preocupado com o que vai me acontecer em Jerusalém. O Espírito Santo tem falado para mim que eu vou ser atribulado, eu vou ser preso. Mas eu vou assim mesmo.
porque eu não estou incomodando em nada. Eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Ou seja, eu tenho uma carreira, eu iniciei uma carreira e eu preciso ir até o final nesta carreira. Eu tenho uma responsabilidade nessa carreira e eu quero seguir. Eu não vou romper com a minha aliança com Deus, né? Rompendo essa carreira. Eu tenho uma carreira a seguir. Então eu não considero a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. O ministério que recebi do Senhor, Paulo estava dizendo, a responsabilidade do trabalho de pregar o evangelho. Eu recebi do Senhor essa incumbência, eu recebi do Senhor esse ministério, eu recebi do Senhor essa responsabilidade. Eu sou responsável por pregar o evangelho. E a preciosidade desse evangelho está acima da minha própria vida. Eu considero assim, era o que Paulo estava dizendo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho. Evangelho é boas novas. Boas novas é boas notícias. Boas notícias da parte de Deus para a humanidade. O evangelho, conforme Paulo diz lá no capítulo 1 de Romanos, verso 16, ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele se sentia na responsabilidade de pregar esse evangelho e o valor desse evangelho era muito maior para ele do que a sua própria vida. Ele dizia, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu estou preocupado com a carreira que o Senhor me responsabilizou para completar e o ministério, o trabalho que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho, para dar boas novas, as boas notícias de salvação de Deus para o homem, né? O evangelho da graça de Deus. A graça de Deus é o favor que nós não merecemos. O favor que o homem, o ser humano, a humanidade não merecia de Deus. Mas mesmo sem merecer, Deus ofereceu a salvação. Deus ofereceu as bênçãos da salvação, da libertação, da restauração, da justificação. Deus ofereceu ao homem retornar à sua condição de poder morar no céu, de ter comunhão com Deus aqui, através do conhecimento do Evangelho, da aceitação do Evangelho. Deus oferece perdão, Deus oferece salvação, justificação, Deus oferece restauração, Deus abençoa. É o evangelho da graça de Deus. Né? O evangelho da graça de Deus. E aí, no verso 25, terminando, ele diz, agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. É a última vez na minha vida que eu prego o evangelho para vocês. Porque a partir de agora, eu estou sendo oferecido em sacrifício e eu vou para Jerusalém, sabendo aquilo que o Espírito Santo tem me dito, que eu vou encontrar lá prisão e tribulação. Mas eu vou, porque a minha vida não é tão preciosa quanto precioso é a mensagem do Evangelho que tenho pregado a vós. Este era o valor que Paulo deu ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso não mudou hoje. O evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação continua o mesmo. E o valor desse evangelho, realmente ele está acima de todos os valores deste mundo. Porque nenhuma coisa neste mundo, nenhum valor deste mundo, nada neste mundo pode oferecer aquilo que o evangelho oferece. A salvação da alma, a salvação do espírito, a ida para os céus, ir para os céus em vez de ir para o inferno. Através do evangelho, Deus oferece perdão. Ele chama o pecador ao arrependimento e se o pecador aceita esse convite, se arrepende de seus pecados, abandona esses pecados, ele é alcançado pelo evangelho, o Espírito Santo começa a atuar na vida dele, o Espírito Santo começa a operar na vida da pessoa e ela passa a ser salva, a estar indo para os céus e não para o inferno. Isto
é evangelho, é boas novas, boas notícias da parte de Deus para os pecadores. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esperamos que você, ao ouvir essa mensagem, ao receber essa mensagem e estar acompanhando esse grupo nosso, Genuíno Evangelho, né, você possa estar sendo abençoado. E se alguém que assistir esse vídeo ainda não conhece o valor do Evangelho e nem sabe do poder que o Evangelho tem para salvar as nossas vidas, continue visitando este grupo, continue assistindo outros vídeos. Eu quero gravar e colocar aqui para que possa haver realmente aproveitamento daqueles que assistirem, que entrarem nesta página, que entrarem neste grupo, que passarem por aqui. Eu estou feliz porque eu e minha esposa acabamos de chegar em nossa casa, acabamos de participar de um culto hoje, culto de domingo, e eu estive ali pregando a palavra de Deus, usando como base ali o texto de Apocalipse, no capítulo 2, verso 17 em diante, sobre a igreja de Tiatira, e Deus nos abençoou, pudemos pregar a sua palavra com base nesse texto, e foi uma bênção na igreja, e eu tenho certeza que muitas vidas foram edificadas, porque eu mesmo saí dali edificado. Que Deus abençoe o seu coração. Obrigado por assistir este vídeo e creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Navegue aí pela nossa página Genuíno Evangelho. Que Deus abençoe e até a próxima vez, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.